Fala, galera da Primore, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Isa, por aqui tá tudo massa. Hoje nós vamos começar a nossa aula de pronomes. Pronome é uma das classes gramaticais, né? Nós já vimos uma parte de substantivos. Vamos introduzir agora pronomes. E quero que vocês prestem bastante atenção, essa vai ser a primeira parte dessa aula, é uma aula um pouco extensa, mas vamos dividir em partes para facilitar, beleza? Vamos começar. A gente vai começar primeiro respondendo o que seriam pronomes, certo? Pronomes são palavras que vão acompanhar o substantivo, mas não é qualquer palavra. Existem palavras específicas que são consideradas pronomes, e elas têm a função de substituir o substantivo, de retomar o substantivo numa frase, numa oração, ou até mesmo se referir a eles. Mas por quê? Porque se não existissem os pronomes, nós estaríamos sempre repetindo o substantivo. Por exemplo, Maria foi à praia. Maria se divertiu muito na praia. Maria gosta de tomar sorvete. Se eu puder utilizar o substantivo, o pronome, eu não vou repetir tantas vezes o Maria, que é um substantivo próprio, né? Vou falar, Maria foi à praia. Ela se divertiu muito, então ela seria um pronome. É isso que eu estou querendo dizer. Então, por isso a importância dos pronomes, para evitar essas repetições sem necessidade e deixar o nosso texto mais interessante de ser lido, ok? Existe uma classificação para os pronomes, assim como existe uma classificação para os substantivos, devido à grande quantidade de pronomes que existe, ok? E devido às suas funções diferenciadas. Hoje, nós vamos ver três: os pessoais, os possessivos e os demonstrativos. Nós vamos iniciar falando dos pronomes pessoais. Pessoais, a gente já imagina pessoas, ok? Então, pronomes pessoais, eles vão indicar as pessoas gramaticais. Como assim, Isabelle? As pessoas do discurso, as pessoas que estão fazendo parte do discurso. E eles se subdividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, aqui eu tenho uma tabela com um resumo do que seriam pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Mas eu vou explicar o que seria, né, do caso reto e oblíquo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dividir os meus pronomes em número, certo? Eles se flexionam em número, singular e plural, ok? Eu também vou dividi-los em primeira pessoa, segunda pessoa para o singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa para o plural. Primeira, terceira para o singular, primeira, a terceira para o plural. Então, eu tenho eu, tu, ele ou ela, que são pronomes do caso reto no singular, e nós, vós, eles, que são pronomes do caso reto no plural. E os oblíquos eu tenho do singular me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. E no plural, do caso oblíquo, eu tenho nos, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Mas assim, eu não consigo realmente diferenciar, nem saber como encaixar numa frase, né? Eu uso esses pronomes. Então, vamos lá, vamos explicar o que seria cada um. No caso do pronome pessoal do caso reto, ele vai ter a função sintática de sujeito. Lembra do exemplo que eu dei? Maria foi à praia. Maria se divertiu muito na praia. O que foi que eu fiz? Eu substituí, né? Na primeira frase, eu coloquei Maria foi à praia. Depois, eu substituí Maria por ela. Ela se divertiu muito. Então, no caso do pronome pessoal do caso reto, o pronome ela, exerceu a função de sujeito. Outros exemplos que tem aqui. Aqui, o pronome eu, do caso reto, está sendo utilizado como sujeito. Eu comprei um vestido e um colar. Aqui é um pronome pessoal do caso reto, só que no plural. Eles estudam em período integral. Mas poderia ser João e Rafael estudam em período integral. E eu poderia substituir João e Rafael por eles.
Nós vamos viajar para a Inglaterra mês que vem. Tá aqui o pronome pessoal do caso reto. Nós. Elas compraram a casa de campo. Vocês conseguem perceber que todos esses pronomes estão exercendo a função de sujeito? Pois bem, tu correste durante 1 hora. Também está sendo utilizado como pronome pessoal do caso reto, que exerce a função de sujeito. Então, é basicamente isso. Já no caso oblíquo, eles vão ter a função de complemento. Eles não vão ser sujeitos, certo? Eles também podem funcionar como objeto direto numa frase. Por exemplo, Rafael estudou na escola comigo. Rafael é o sujeito da frase. Comigo é apenas o complemento, mas comigo é um pronome oblíquo, do caso oblíquo, certo? Fernanda trouxe sorvete para mim. Mais uma vez, ó, é um pronome pessoal, só que do caso oblíquo. Ele não vai vir aqui na frente como sujeito. Ele vai vir como complemento na frase. E o sujeito da frase vai ser quem? Fernanda. Eu, olha aqui um pronome pessoal do caso reto. Eu é o sujeito da frase. Eu gosto muito dele. Dele é o pronome pessoal do caso oblíquo, é só um complemento. Outro exemplo. Eles disseram que entregaram a encomenda a ti. Eles. Está tendo a função de sujeito, é um pronome pessoal do caso reto. Onde está o meu pronome pessoal do caso oblíquo? Aqui no final da frase, ó, como complemento. Eu encontrei-a. Aqui no caso, esse a está funcionando como objeto direto. E é um pronome oblíquo é um pronome pessoal do caso oblíquo, que também está funcionando como objeto direto. Eu vai ser o meu sujeito e é o meu pronome do caso reto. E o a, encontrei-a. Esse a vai ter a função de complemento, ok? E está se referindo a uma pessoa também da frase, né? Mas não é o sujeito. Conseguiram entender a diferença entre o pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo? O pronome pessoal do caso reto é o meu sujeito. O pronome pessoal do caso oblíquo vai ter a função de complemento. Pronomes possessivos. Quando eu falo de possessivo, eu já estou estabelecendo a ideia de quê? De posse. De algo que me pertence ou pertence a alguém. Não necessariamente precisa ser um objeto. Como está aqui na frase, pode ser um sentimento, uma relação, um espaço que está sendo mencionado na sentença. E até mesmo as pessoas que estão fazendo parte do discurso. Os pronomes possessivos estão aqui nessa tabelinha. E a gente também divide eles em número, né? Flexão de número, em singular e plural. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, no singular, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural. Então, se é em primeira pessoa, eu tenho as opções de meu, minha, meus, minhas. Segunda pessoa, teu, tua, no caso do singular, né? Teus, tuas, seus, suas, dele, dela para a terceira pessoa, do singular. E nosso, nossa, nossos, nossas para a primeira pessoa do plural. Vosso, vossa, vossos, vossos para a segunda pessoa do plural. Seu, sua, seus, suas, deles e delas para a terceira pessoa do plural. Tenho aqui alguns exemplos, certo? Do uso de pronomes possessivos em algumas frases. João não arrumou seu quarto hoje. Lembrando que seu, ele é um pronome possessivo da terceira pessoa do singular, certo? Então, seu está se referindo a quem? A João. Está querendo dizer que o quarto pertence a João. Lembra? Pronome possessivo. João não arrumou seu quarto hoje. As minhas posses, né? As minhas joias estão bem guardadas. Meus pais moram no Rio de Janeiro. Tuas toalhas estão no armário.
Nossos filhos são gêmeos. E Raquel não sabe onde estacionou o carro dela. Também poderia ser Raquel não sabe onde estacionou o seu carro. Já se referindo ao fato de que o carro pertence a Raquel, né? Outra coisa muito importante é que os pronomes devem concordar em gênero e em número com o objeto possuído, ok? Então, por exemplo, não poderia ser João não arrumou sua quarto, porque quarto é um substantivo masculino. As meus joias também não. Joias, ó, o artigo de joias. Artigo feminino, é substantivo feminino. Então, o meu pronome tem que estar fracionado também em gênero, no caso feminino, certo? E é mais de uma joia. Então, não seria as minhas joias. Tem que colocar no plural também se o objeto possuído também está no plural. Esses cuidados que a gente tem que ter, certo? Ao fazer frases com o uso de pronomes possessivos. Sempre observar se o pronome está concordando em gênero e em número, certo? Se a frase inteira está concordando entre si.